Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Desta vez, gente, eu vou falar aqui sobre a disciplina de patologias do sistema. Porém, ela também vai estar atrelada à disciplina de propedêutica e processos do cuidar na saúde do adulto, tá certo? E aqui eu vou falar sobre as doenças do aparelho respiratório. Vamos falar sobre as doenças inflamatórias pulmonares. Primeiramente falando da asma brônquica, que ela é caracterizada pela responsividade da árvore traqueobrônquica a vários estímulos, gerando contrações paroxísticas que dificultam a respiração, certo? Então, o paciente com processo asmático, ele vai ter problemas de respirar. Tal processo envolve muitas células e mediadores que geram diversos sintomas, como os sinais cardeais da inflamação, né? Que é o tumor, que é o rubor, que é o edema, tá? Que é a dor e também a perda de função. E também a ação histamínica agressiva, né? Vamos ter uma ação ali de vasodilatação que vai ter uma função imunológica mais agressiva. E aqui temos os tipos de asma. A asma extrínseca, atópica, que é mais comum e é desencadeada por estímulos ambientais que geram algum tipo de alergia, como por exemplo a poeira, a pólen, a picadas de inseto e etc. A asma intrínseca não reagínica de origem idiopática, ela é aquela que é de origem desconhecida, não se sabe realmente a origem propriamente dita, e é desencadeada por infecções das vias aéreas, certo? Irritantes químicos e drogas, e não é caracterizada por procedentes familiares e com pouca ou nenhuma ligação com a IgE, que é a imunoglobulina E. Já a asma induzida por fármacos é a asma que pode ter relação, por exemplo, com o fármaco ácido acetil salicílico, tá? Indivíduos sensíveis aos componentes. Acredita-se que pode ser causado também pelo desequilíbrio da cascata do ácido araquidônico, tá? Que é a cascata lá da inflamação. A asma ocupacional, por sua vez, ela é ligada à profissão do indivíduo. Pessoas que trabalham, por exemplo, com resinas, vapores, o epóxi e também o plástico, ou então pessoas que trabalham com materiais orgânicos, como madeira, tá? Pó de madeira, algodão e gases, como por exemplo o tolueno. E aqui do lado nós temos a imagem que mostra como fica aí os brônquios, tá? De um paciente que é asmático. Olha aqui, temos o brônquio, a sua luz brônquica normal, e temos a luz aqui toda inflamada, tá? Uma pequena luz para respirar, certo? Doenças inflamatórias pulmonares. Aqui eu vou falar rapidamente sobre a DPOC, o efizema e a atelectasia. DPOC, né, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, ela corresponde a um processo inflamatório crônico com lesões que são irreversíveis e progressivas, tá? Associadas à bronquite crônica, que pode desenvolver uma DPOC e posteriormente um efizema pulmonar, certo? Temos aqui o efizema pulmonar, que já é um processo mais grave de uma DPOC, que vai estar relacionado com a destruição dos alvéolos, gerando problemas nas trocas gasosas. Normalmente, o paciente com efizema tem dificuldades em expirar, tá? Sendo necessário forçar a expiração. Sabendo que a expiração é um processo passivo, mas o paciente com efizema pulmonar não consegue expirar passivamente. Consequentemente, vai gerar uma característica de tórax em tonel, tórax em forma de barril. Já a atelectasia corresponde à expansão incompleta dos pulmões ou parte dele, sendo uma expansão, tá? Uma atelectasia aguda ou crônica, tendo a sua etiologia relacionada com tampões de exudato brônquico viscoso, tumores, tá? Granulomas ou corpos estranhos. A atelectasia absortiva, ela vai estar relacionada com a obstrução, como por exemplo a broncoaspiração. A atelectasia compressiva, ela vai estar relacionada com a compressão dos pulmões, como por exemplo um pneumotórax, tá? Ou então um hemotórax. A atelectasia focal vai estar relacionada com a perda de surfactantes que afetam mais aí os recém-nascidos, os neonatos. Doenças intersticiais. Temos as pneumoconioses, tá? Que são pneumopatias relacionadas à inalação de poeiras no ambiente de trabalho, ou seja,
é um conjunto de doenças que causam repercussões pulmonares e divide-se em fibrogênicas, tá? Caracterizada por fibrose progressiva no parênquima pulmonar, por exemplo, a silicose, que é a exposição à sílica, e outras substâncias. A não fibrogênica, ela caracteriza-se por lesão de tipo macular, como deposição intersticial de partículas, tá? E discreto grau de desarranjo estrutural, com ausência de proliferação fibroblástica e de fibrose. Resumindo, fibrogênica aparece fibrose, não fibrogênica não aparece um processo fibrótico. Ao saber o que causou a pneumoconiose, ela é chamada pelo nome da substância que a originou. Por exemplo, o óxido de ferro, né, vai dar origem à siderose, certo? Silicose, origem da sílica. Aqui falando sobre a hipertensão pulmonar, ela é uma doença marcada por alterações que impossibilitam a passagem de sangue pelas artérias e veias pulmonares. Uma obstrução relacionada ao aumento desproporcional da pressão arterial do pulmão, certo? Lembrando que temos um tipo de pressão arterial nos pulmões, só que quando essa pressão se eleva, vamos ter diversos problemas pulmonares que vão repercutir para os outros órgãos. Acontece quando a pressão arterial dos pulmões se elevam, gerando uma resistência ao fluxo sanguíneo. Quando isso acontece, o coração precisa trabalhar com mais força, sobrecarregando o lado esquerdo do coração. A principal causa, por exemplo, é a insuficiência cardíaca. Entretanto, pode ser desenvolvida pelo uso de drogas como as anfetaminas, cocaína e até mesmo remédios para o emagrecimento, como por exemplo o Aminorex. Tromboembolia pulmonar, mais conhecida como TEP. Ela é uma consequência de um trombo que se soltou do vaso e passa agora a fluir livremente dentro desse vaso, obstruindo artérias como a pulmonar e os seus ramos. E para detectá-la, temos aí a tríade de Virchow. Temos a êxtase sanguínea, que é um fluxo lento, tá? Ou turbulência na passagem, podendo gerar traumas vasculares, lesão endotelial, que pode gerar trombose, né? Eventos de risco, como por exemplo aí a aterosclerose, traumas, flebites, que é a inflamação do vaso, rejeição a transplantes ou mesmo erosão da parede vascular causada por neoplasia ou então algum tipo de câncer. Aqui temos a hipercoagulabilidade do sangue, que já corresponde às modificações na composição sanguínea, facilitando a trombose, que se dá pelo aumento plasmático de tromboplastinas teciduais. Então, em relação à sintomatologia da tromboembolia pulmonar, vamos ver que pode acontecer a dispneia e a dor torácica, a síncope, tá? Que é raramente e já pode vir juntamente com, por exemplo, um processo de parada cardíaca, dor pleurítica e hemoptise, certo? Que é um escarro com sangue, que vai estar também relacionado com infarto pulmonar, certo? Tosse, palpitações e tonturas, turgência jugular, como por exemplo no processo de hipertensão pulmonar. O diagnóstico do tromboembolismo acontece por meio do eletrocardiograma, certo? Que ele é muito útil em caso de sinais de sobrecarga ventricular direita e pode-se achar, por exemplo, aí um ataque cardíaco sinusal. Já o dedímero, ele é um produto da degradação da fibrina, que pode ser encontrado elevado na presença de trombos em períodos pós-operatórios, puerpério e câncer. Já a gasometria arterial acontece na presença de hipoxemia, tá? Em relação à pressão de gás carbônico no sangue. Agora falando do pneumotórax, que é uma presença de ar ou de gás na cavidade pleural, certo? Sua classificação pode ser feita de duas formas. Pneumotórax espontâneo e pneumotórax adquirido. Lembrando, gente, pleuras, tá? São as membranas que revestem os pulmões. E nós temos dois tipos de pleura. A pleura parietal, que vai estar juntamente ligada com a caixa torácica, e temos a pleura visceral, certo? Que é a pleura que vai estar ligada diretamente com os pulmões. E entre a pleura parietal e a pleura visceral, teremos aqui o espaço, a cavidade pleural, certo? Temos aqui a espontânea, certo? Que aparece em pacientes que já têm doenças pulmonares, verificado com o indivíduo em repouso, certo? E alguns sintomas acontecem
a dor torácica e, em alguns casos, a dispneia, que é a dificuldade em respirar. O pneumotórax adquirido, ele pode ser de duas formas, o iatrogênico e o traumático. O iatrogênico, ele acontece no caso de procedimentos médicos invasivos, de toracocentese ou biópsias transtorácicas. Já o traumático acontece no organismo do indivíduo, como por exemplo fratura das costelas. E o diagnóstico deve ser baseado na história e no exame físico da pessoa e sendo completado com métodos de imagem, né? Exames de imagem. E aqui nós temos o derrame pleural, tá? Que é o acúmulo de líquidos anormal na cavidade pleural, sendo o espaço virtual entre as pleuras visceral e parietal. Sua formação envolve um ou mais mecanismos capazes de aumentar ou de diminuir a saída de líquido no espaço pleural, certo? Pleura, tá? Vai passar líquido, porém, um derrame pleural é uma quantidade anormal de líquido naquele ambiente que deveria ter pouco líquido. E aí nós temos diversos tipos de líquidos que podem aparecer na cavidade, tá? No espaço pleural, como por exemplo, sangue no ambiente pleural, que pode ser a nomenclatura dada como hemotórax, tá? O quilotórax é o líquido linfático no espaço pleural, o urinotórax, que é muito incomum, que é a urina na cavidade pleural. Entretanto, nós temos diversos tipos de substâncias, de líquidos, que podem aparecer no espaço pleural. Gente, e é isso. Espero que vocês tenham entendido esta aula, tá? Que foi um resumo, tá? Em relação à disciplina de patologia e propedêutica juntas. E qualquer dúvida pode entrar em contato comigo. Bons estudos!